Bom, a TV Portal continua aqui no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e vamos conversar agora com o deputado federal Guimarães. Ele que, além do líder do governo em Brasília, tem acompanhado aí os projetos e ações ligados ao governo federal e também, evidentemente, ao governo do estado. Deputado, hoje a principal reivindicação de todos nós do cearense em relação aos recursos hídricos. E como é que o senhor tem visto ou tem articulado lá em Brasília recursos hídricos para a nossa região? Bom, primeiro é importante dizer que a minha presença aqui no sindicato é uma presença sempre que me permite andar nos sindicatos para partilhar nesses momentos tão importantes que o sindicato de Pedra Branca vive hoje. Foram entregues 1.615 cisternas de placa e 17 moradias do Minha Casa e Minha Vida e da habitação rural. Importante porque fortalece uma política pública vitoriosa que é levar cisterna de placa para todas as regiões e trabalhadores rurais que precisam de água. O programa da cisterna de placa ele está junto com a questão hídrica do Nordeste. Nós estamos trabalhando, o governador Camilo lançou o Plano Estadual de Convivência com o Semiárido. Estamos trabalhando em duas dimensões, uma é emergencial e a outra a estrutural. A emergencial, o governador pediu a ampliação dos carros-pipas, a ampliação do seguro, do Garantia Safra, que é importante para atender aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Pediu recursos para a construção de adutoras em engate rápido, porque nós precisamos fazer algumas em regiões que estão sofrendo mais com a estiagem. Então, o governador pediu à presidente, e eu estou acompanhando, o montante de 105 milhões de reais para essa ação emergencial para atender os municípios. Essa é uma linha de atuação que nós estamos trabalhando. E a outra linha, que é o grande projeto, que a previsão, essa obra não parou, ela está tendo um nível de celeridade grande, que é o projeto de transposição do São Francisco. Esse projeto, a previsão, será inaugurada. As águas do Velho Chico estarão no Ceará através da entrada pelo Rio Salgado no Ceará a partir de julho a setembro de 2016. Portanto, essa obra estruturante é que vai dar garantia hídrica para abastecer os cearenses, abastecimento humano para a produção, para a irrigação, para tudo. Esse é o grande projeto. E associado a isso, nós temos o Cinturão das Águas, que é um CAC, um projeto iniciado pelo governador Cid Gomes e agora está sendo continuado pelo governador Camilo Santana, que é tirar água lá do Cariri e ir para 3 regiões, região norte, região dos Inhamuns e a região aqui do Sertão Central. O município de Pedra Branca, em que pese está aqui em cima de uma pequena serra, mas será visto com o maior carinho pelo governador Camilo e por essas ações emergenciais que nós estamos desenvolvendo. Foi inclusive muito importante essa solenidade aqui no sindicato. Nós temos a presença dos deputados estaduais, o prefeito municipal. É assim, eu sempre digo, quando está em jogo questões do povo, nós temos que estar junto. E a minha presença, pela responsabilidade que eu tenho em Brasília, como deputado federal e como líder do governo Dilma lá, é trabalhar para trazer mais recursos, mais investimentos para o estado do Ceará. Esse é o meu compromisso em Brasília. Bom, deputado, conversando com lideranças e ao mesmo tempo com representantes do Condesul, que é o consórcio aqui da região do Sertão Central-Sul, a solução de imediato seria a perfuração de poços profundos. Agora existe uma limitação em número de máquinas perfuratrizes. Como é que o deputado tem visto essa realidade? Todas as máquinas perfuratrizes do estado, as grandes máquinas estão servindo às zonas urbanas, porque o governador distribuiu. O que o governador também agregou nessa ação emergencial? Pediu a perfuração de mais 500 poços profundos no estado, para abastecer principalmente as zonas urbanas da cidade, porque tem algumas cidades que só sobrevivem até julho, até setembro. E a solução, algumas, nem a fonte para tirar a água via a adutora de engate rápido tem. Xeramobim, que é a minha cidade, por exemplo, nós vamos fazer a adutora Pedras Brancas de Xeramobim.
trazer água lá de Quixadá, mas tem outra cidade que só resolve com a perfuração de poços. A proposta que está sendo consolidada no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, é fazer consórcio, a se reunirem várias cidades juntas, aqui a região Sertão Central-Sul. Os municípios se agregam, apresentam o plano e as máquinas, ficaria a máquina ou as máquinas para servir a região integrada no consórcio dos prefeitos. Então, todas as providências estão sendo tomadas. É um ano difícil. Graças a Deus, em algumas regiões está chovendo muito. O Cariri quase se acaba de chuva essa semana, então não vai ter problema. A região litorânea toda de um lado e de outro. A região dos Inhamuns melhorou muito, a região de Crateús, até a Açu de encheram por lá, Tamboril, Nova Rússia, Crateús. Hoje, o problema maior nosso de água é a região do Sertão Central e o Sertão Central-Sul. É aqui de Acopiara até Quixadá. Todo esse pedaço e parte aqui dos Inhamuns, de Monsenhor Tabosa, para Boa Viagem, Pedra Branca, Madalena e Canindé. Portanto, nós estamos trabalhando para uma coisa, não faltar água para as famílias, principalmente para o abastecimento humano. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, a imprensa tem divulgado, tem dado a conotação que o PT hoje vive uma crise devido aí o escândalo da Petrobras, a queda da popularidade da presidente Dilma Rousseff. Como é que o líder do governo tem visto todos esses acontecimentos? Olha, primeiro que a corrupção no país sempre existiu. Não é correto dizerem que é só por conta do PT. Qual foi a diferença? É que no governo do PT, a presidenta deixaram investigar, porque no passado não se investigava nada. É como numa cidade, se você não tem apuração, não aparece nada. Você só aumenta quando aparece. Então, se um problema existe, quando você divulga na mídia, né? Isso vale para uma prefeitura, vale para o Estado. Quando você divulga na mídia, tem essa repercussão toda. Então, o nosso governo, ele é intransigente no combate à corrupção. É claro que isso vale para uma prefeitura, vale para o Estado. Se você está no governo, acontece um problema, às vezes, que muitas vezes o prefeito nem culpa tem. O desvio de uma merenda escolar, ou isso ou aquilo, cai aonde? No colo do prefeito, como cai no colo da presidenta. Mas a presidenta é uma mulher muito séria e, portanto, nós vamos continuar nessa condução. Segundo, é claro que há um esforço de criminalização do PT. Essa é uma ação estrategicamente pensada para os setores da elite econômica do país. Eles sabem que o Lula pode voltar em 2018, né? E não querem mais. São 12 anos de governo do PT e de grandes e profundas transformações na sociedade brasileira. Por exemplo, você se refere à Petrobras. A Petrobras teve um prejuízo. A Petrobras é uma gigante. Só o plano de investimento era 70, baixou para 15 bilhões. É uma das gigantes do petróleo do mundo. Por que a Petrobras teve prejuízo? Todas as petrolíferas do mundo tiveram. Não é só pelo problema da corrupção que começou lá atrás. É porque o preço do barril de petróleo, e isso a mídia não diz, caiu de 110 para 48. Tem ou não tem prejuízo? Claro que tem, portanto, nós estamos recuperando a empresa. E a popularidade da presidenta, eu já vi prefeito com 9% de aceitação e foi reeleito. Esse negócio de popularidade depende do momento. É um momento ruim para a política, isso para todo mundo, para o governo federal, para o governo estadual, para os prefeitos. Esse ataque que muita gente faz à política atinge todos. Não há solução do Brasil sem a política, a democracia sólida. Nós não podemos aceitar essas saídas autoritárias, não tem como aceitar isso. Volta ao passado, volta ao golpe, essas coisas que são ditas aí, nós não podemos aceitar isso. A democracia brasileira foi construída com muita solidez e ela produz saída para os seus impasses. Portanto, eu estou seguro, como líder do governo da Dilma, que nós estamos tomando todas as medidas, os sinais já são positivos. Olha, o balanço da Petrobras, com exceção da oposição, todo o mercado você deve ter visto, está dizendo que foi correto, a empresa está correta, até as ações estão aumentando todo dia, porque nós tivemos transparência, não mentimos como se mentia no passado. Teve o prejuízo, está num balanço e vamos tocar a vida. É assim que nós temos que fazer. Por exemplo, outra coisa importante, olha, o que fizeram com a Dilma? O orçamento de 2015, meu caro, só foi aprovado agora em março, final de março, onde já se viu. Janeiro, fevereiro, março e abril sem poder ter orçamento. Há uma ação para prejudicar e nós temos que conviver com isso tranquilamente. Olha, eu sou de uma geração que não tem tempo ruim.
Eu nasci lutando do sertão para ser deputado federal em Brasília hoje e com a responsabilidade que eu tenho. Eu acho que nesses momentos difíceis a gente tem que ter firmeza. E eu estou firme e forte com a presidenta, que é uma das pessoas mais sérias desse país. É claro que tem mais desgastada pelo ambiente político, mas já já a gente recupera isso. Para fechar, deputado, duas últimas perguntas. A oposição tem classificado o caso da refinaria no estado do Ceará como calote eleitoral. Em 1990 e 1994, o então governador do Ceará, Tasso Gereissati, ele deu ordem de serviço da refinaria e da siderúrgica. Lembra? Lá no Porto Pecém. Fizeram solenidades. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso veio a Brejo Santos e anunciou a transposição de São Francisco na campanha dele de 1994. Também não fizeram, né? O que aconteceu? As duas refinarias previstas no plano de investimento da Petrobras tiveram que ser suspensas por uma razão, porque a Petrobras ainda estava sem caixa numa crise dessa. O sonho da refinaria não passou, ele continua e já já a Petrobras retoma os dois projetos, tanto do Ceará como do Maranhão. É só uma questão de tempo. Deixa eu falar, não tem problema. Estão dizendo até que a transposição de São Francisco passaram 100 anos prometendo. Nós vamos fazer em 12 anos. Portanto, é assim mesmo, a oposição está no papel dela. A refinaria, a siderúrgica já vai ser inaugurada, a Transnordestina, que vai passar aqui perto de Pedra Branca, ali em Acopiara, a Transnordestina, que é muito importante para o Nordeste, a transposição de São Francisco. De tudo aquilo que o Lula prometeu, só não está executada a refinaria e já já a Petrobras retoma esse investimento aqui no estado, basta ela se recuperar dessa crise. Próximo ano é ano de eleição, né? Os municípios irão escolher aí os seus representantes legítimos, o Poder Executivo. Qual o plano, a ação do PT? No caso aqui do município de Pedra Branca, o PT lança candidatura própria, faz aliança, ainda é cedo para falar sobre o assunto. Como é que o deputado tem visto isso? É totalmente cedo, o PT não discutiu ainda, não sabemos quais municípios o PT lançará candidato, com quem se aliará, nós não temos nenhuma definição sobre isso. Nós estamos num processo de preparação do nosso 5º Congresso, que vai ser em Salvador agora em junho, só no final do ano. É claro que isso depende também das conversas com o governador. Então, não precisa pressa não. Nós vamos tratar do tema do eleições no começo de 2016. Tem muito tempo para frente. Aí nós vamos discutir. No caso de Pedra Branca, o PT aqui, junto com o sindicato, nós vamos dialogar, até pela relação que eu tenho com eles, mas não há nenhuma definição. Não há definição e nós só vamos tratar disso no final para o começo de 2016. Muito obrigado, deputado Guimarães. A nossa reportagem agradece e nos colocamos aqui à inteira disposição, deputado. E veja bem, você provavelmente nunca vai ver um líder de governo federal aqui no sindicato. Uma manhã toda de sexta-feira. Eu cheguei de Brasília de madrugada. É sempre muito bom aquilo que eu falei aqui. A gente não pode perder as nossas raízes. Por mais que a gente suba de andar, pelas responsabilidades que temos lá em Brasília, como eu tenho, sou o líder do governo no Congresso, na Câmara Federal, toda semana reunido com o vice-presidente Michel Temer, com a presidenta, mas sem jamais esquecer o meu torrão. Sabe por quê? Porque é aqui que eu parti. Minha família mora aqui no Encantado e é sempre muito bom a gente manter esses vínculos, porque eles é que são fundamentais para a consolidação da nossa ação lá em Brasília. Obrigado, deputado.